Dona Celeste, quantos anos já tem? 61. Em que ano nasceu? Em 1960. A senhora faz parte daqui da Comissão Fabriqueira de Vilarinho da Castanheira? Sim. Sou uma vogal. Desde que a senhora veio para aqui, pronto, para a Comissão Fabriqueira, e a senhora como é daqui do Vilarinho, sempre se lembra de tocarem os sinos? Sim. Desde pequenina. Desde pequenina? Desde pequenina. E desde pequenina que se lembra de tocar os sinos, lembra-se do nome das pessoas que ainda tocavam os sinos? Ainda assim se consegue recordar? Lembro-me do nome das pessoas porque é muito fácil para mim. É toda a minha família é que estava ligada mais à igreja e ao sino. Portanto, o meu pai, a minha mãe, como tinham muitos filhos, e a minha mãe era muito devota, já o meu avô, o pai do meu pai era muito, muito devoto, a minha mãe é como que lhe tivesse seguido os passos, e então ensinou os filhos a virem para a igreja, a correr para a catequese, para a missa, para o terço. Eu de pequenina, ainda era muito pequenina, já dizia à minha mãe que quero ir ao terço, mesmo de noite, ainda a gente não tinha as luzes aqui na rua, e eu vinha toda contente com o lampião na mão, vinha toda contente ao terço. Portanto, os meus irmãos aprenderam a tocar os sinos muito de pequeninos. Tenho 2 irmãos mais velhos que eu, e eles tocavam o sino. Antes deles tocarem, eu não me lembro quem tocava. Não se Porque recorda? era já eles que, portanto, foi através deles que eu aprendi que eram eles que tocavam o sino. O senhor padre, que aqui estava, que era o padre Júlio Vicente, esse tocava a missa durante a semana. Portanto, tínhamos missa à tarde ou de manhã, mas todos os dias tínhamos missa. E então era sempre ele que tocava a missa. E ao domingo, quem tocava missa? ao domingo, eram os meus irmãos, que subiam lá em cima e tocavam e faziam repenicar os sinos com as 2 mãos, era festivo. E a sua mãe? A minha mãe, sim. Portanto, a minha mãe começou a tocar ao sino quando os meus irmãos começaram a sair de casa. Portanto, os meus irmãos mais velhos saíram, depois fiquei eu. Comecei eu também a subir, como eu tenho vertigens, portanto, que esse problema vem do meu pai, eu subia as escadas de gatas até em cima ao sino, e para descer, sentava-me no primeiro degrau e vinha até, pelo menos ali à escada, à ponta do telhado, sentada de degrau para degrau. Porque o meu pânico era tremendo, mas como tinha necessidade de tocar, porque alguém tinha que tocar, eu ia tocar. Depois começou o seu irmão mais novo que eu, começou também a subir, começou a ir lá tocar, já fiquei eu. Depois esse meu irmão também foi para a Suíça, já ficou outra irmã minha também. Portanto, os sinos têm andado sempre nas nossas mãos. E hoje? Só hoje, há mais ou menos um anito, nem tanto, é que este senhor que esteve a tocar no sino, é que está a tocar, ele é meu tio. E como também pertence à Comissão Fabriqueira, veio um desses meus irmãos, que agora nem sempre está, porque veio da Suíça, reformou-se e anda sempre a sair, acabou por lhe passar o toque do sino e ensinou a tocar com estes filhos. Portanto, agora está ele, nos domingos, a tocar à missa. Primeiro comecei eu, depois dizer, não, anda cá que agora já aprendi. E agora aprendeu e ele até já não deixa de tocar mais ninguém. Então agora já conseguiram transmitir a sabedoria do toque dos sinos ao meu tio. Ao seu tio. Para ver se para não acabar esta Pois, a tradição dificilmente irá acabar. Não. Quantos toques existem aqui em Vilarinho da Castanheira? Portanto, que eu me lembro, durante a semana era o senhor padre que tocava, ele aproveitava quando eu rezava a missa de manhã, tocava as Ave Marias, portanto que era 3 badaladas, espaço Ave Maria, 3 badaladas, espaço Ave Maria, 3 badaladas e Ave Maria no fim. E depois tocava 9 badaladas seguidas. Essas 9 badaladas, como que seja um apelo à oração. Portanto, há as novenas, que é de 9 dias, e então, ao tocar as 9 badaladas, para mim é como que seja um apelo à oração. E então era o toque que se fazia durante a semana. Depois, no domingo, era então a missa. Só se tocava ao terço, que são 10 badaladas, que é como que seja o mistério do terço, no mês de maio, no mês de outubro. E quando tocavam ao terço, tocavam também daqui de baixo? Ou havia outra forma de tocar? Quando se tocava ao terço, portanto, já era a minha mãe que tocava em cima da janela, quando era no tempo dela, antes já não me lembro quem tocava, porque nós vivíamos mais afastados aqui da igreja. Quando nós mudamos aqui para esta casa em cima, então já era a minha mãe que tocava, porque os meus irmãos já tinham saído, quando eles saíram, alguém se lembrou de lhe pôr uma corda presa no badalo do sino à janela.
E a partir dali o sino começou a ser dela. Então a sua mãe tinha essa função, Tinha. principalmente de tocar às Ave-Marias, que era de manhã, De manhã às Ave Marias, ao nascer do sol, e depois, tocava. E depois à noite, portanto, quando o sol estava para se pôr, ela voltava a tocar às Trindades. Portanto, era o jeito que ela tinha, era sempre, sempre, diariamente. Ela nunca queria sair para parte nenhuma porque era uma missão que ela tinha, assim como fazer a visita ao Santíssimo Sacramento às 3 da tarde. e ela fazia o toque do sino da janela da casa Na janela dela. da casa dela, sim. E tinha uma coisa melhor ainda, é que quando a corda rebentava, ela subia a escada do sino e ia prender novamente a corda à badala do sino. Então, ela- Não tinha vertigens, era o meu pai que tinha vertigens, por isso é que eu as tenho. A minha mãe não tinha vertigens. Aqui em Vilarinho nunca houve nenhum relógio a bater horas, pois não? Tivemos durante, não sei, talvez uns 4 ou 5 anos, que foram os imigrantes que compraram uma aparelhagem para nos dar as horas. O relógio dito na torre nunca foi posto, nunca tivemos esse relógio. Mas tínhamos ligado à sacristia, portanto, há um aparelho que nos dava as horas em cima na capela da Senhora do Rosário, que está mais alta que aqui a igreja, para que o som desce mais pela aldeia fora, porque ali para os lados da feira o som não chega, é muito difícil de chegar. E então depois é que veio uma trovoada muito grande e uma faísca que acabou por queimar essa aparelhagem. Como havia pessoas que vinham passar férias e resmungavam que não conseguiam dormir com o som das Ave-Marias durante a noite, das horas, acabaram depois por nunca mais compor a aparelhagem. Fora o toque das missas de domingo e das missas da semana, também havia toques para funerais? Sim, temos o toque para funerais, em que a minha mãe, portanto, tocava da janela, porque ao avisar a senhora Elisa, olha, morreu, toca aos sinais. A minha mãe andou muito tempo, que não sabia como tocar. Ela tocava simplesmente porque já ouvia, portanto, outras pessoas tocar, a badalada despassada umas das outras, e houve alturas em que ela começou a ficar muito preocupada, assim, não sei se estou a tocar bem, se não estou a tocar bem, e então diz ela, e diziam muitas vezes, eu acredito na minha mãe, que no interior dela ela dizia, Senhor, ensina-me a tocar bem aos sinais, porque eu não sei como tocar. Senhor, o Jesus, o nosso bom Jesus. E então Jesus lhe segredou ao ouvido que para os homens eram 5 badaladas em honra das santas 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. E para as mulheres eram 3 badaladas em honra das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Houve aqui um contratempo, porque as pessoas não entendiam porque é que ela tocava 5 badaladas aos homens e para as senhoras tocava tão pouco. E ela tinha que fazer sempre a explicação, é por isto, mas não é justo, não é justo. E ela dizia, é justo porque foi assim que me ensinaram. E assim ficou. E o toque dos funerais, de sinal da morte de alguém, era só com um sino? Sim, só com um sino. Assim como a missa da semana também era só com um sino? A missa da semana também é só com um sino. E as Ave-Marias também só com um sino? Só com um sino, sim. Só com os 2 sinos na missa de domingo? Só na missa de domingo, sim. Fora os toques da missa, terço, batizados e assim, há o toque para os incêndios. Portanto, quando começasse a fumegar, fosse onde fosse, que fora do normal, alguém se dirigia à torre e pegava nos 2 badalos e tocava, a rebate, chamava-lhe o tocar a rebate, a indicar que havia fogo. Como a Igreja esteve sempre ligada às festas da Páscoa, porque a festa da Páscoa é a festa mais importante da Igreja Católica, ao domingo de Páscoa, o sábado da Aleluia, tocavam os sinos aqui no Vilarinho? No sábado da Aleluia, mal batesse a meia-noite, os sinos começavam a bater aqui na igreja e todas as sinetas que havia pelas capelas fora tocavam ao mesmo tempo. A juventude, como havia muita juventude nessa altura aqui no Vilarinho, eles combinavam uns com os outros e àquela hora tudo tocava. Até no cabeço. No cabeço faziam melhor, como aquilo lá em cima era muito frio e era muito escuro, que não havia, nessa altura não havia energia, levavam um garrafão de vinho para os acompanhar. E aqui na torre da Igreja do Vilarinho, juntavam-se muitos jovens a querer tocar o sino? Sim, sim. Portanto, depois da missa, a visita pascal começava logo de manhã, porque o Vilarinho era muito grande. E o Sr. Padre passava o dia todo a tirar a visita, só interrompia para a hora da missa. Enquanto ele
portanto, logo que ele começasse a tirar o folar, com alguma juventude com ele, começavam os jovens a tocar no sino. Depois interrompiam, portanto, para a missa. No fim da missa, almoçavam, começava novamente o sino a tocar, até que terminava a visita pascal, e terminava quase sempre de noite, porque o Vilarinho era muito grande. Sexta-feira Santa é o dia, pronto, da morte, da paixão de Cristo. Sim. É o único dia que os sinos não tocam. E aqui no Vilarinho também não tocam? Também não tocam. Aqui no Vilarinho, sexta-feira, logo de manhã, muito cedo ainda, portanto, com certeza ainda antes de nascer o sol, havia era uma tábua com umas tábuas pequeninas, em que essas tábuas iam, portanto, com a mão, iam bater na tábua grande, chamavam-lhe as matráculas. E então corriam o povo todo a bater as matráculas para avisar que ia começar a via sacra. Era a única forma de chamar a população. Por isso o sino não tocava. Eram essas matráculas que passavam pelas ruas do Vilarinho a chamar o povo. E essa pessoa, já agora que tocava as matracas, essa pessoa vestia-se de escuro, não? Ou já não é da minha lembrança. Já não é da sua lembrança? Já não é da minha lembrança. Lembra-me que eu era pequenina e que eu ouvia, olha, já não a tocar as matráculas. Ouvia isso, mas claro que os nossos pais a essa hora não nos deixavam sair de casa. Não foi coisa que eu nunca vi. Mas ouvia o som das matráculas. Relativamente também agora à Quinta-feira Santa, entre Quinta-feira Santa e o sábado da Aleluia, que é o sábado à noite, os sinos estavam sempre em silêncio. Sim. E aqui também no Vilarinho estiveram sempre em silêncio. Até à meia-noite. Sempre. E o toque da Aleluia, o toque de festa, era sempre com quantos sinos? Um ou com os dois? Era sempre com os dois. Os dois sinos. Por isso é que eu digo que todos os sinos que houvesse na aldeia tocava tudo. Não havia sino que não ficasse a tocar. Repicavam e voltavam a repicar, mas até se encherem, aquilo era depois até cansarem. Depois passavam para outro colega, se fosse preciso. Era capaz de se render, sim. Rendiam-se uns aos outros. E relativamente ao toque de batizados, também havia um toque de batizados ou não? Havia o toque dos batizados. Quando o Sr. Padre avisava que ia haver batizado, aqui o adro enchia-se de crianças. Portanto, era o desafio a ver quem é que iria depois tocar o sino. Então havia, alguns ficavam lá dentro, ao pé da pia batismal, porque assim que acabava a água começar, ou assim que a água começava a cair na cabeça, um vinha logo a correr, já podes tocar. E então eles lá em cima tocavam, tocavam com os dois sinos, à vontade, não tinham um toque específico, simplesmente tocavam à vontade os dois sinos. Tocavam como se sentisse a criança? A felicidade. Não havia fórmula de tocar? Não. Simplesmente tocavam com os dois sinos, ou ao mesmo tempo, ou fossem lá como que fosse, eles tocavam os dois sinos. E depois tinha uma coisa, quando desciam, no fim do batizado, eles ficavam aqui à espera que ou os pais ou os padrinhos se lembrassem de lhe dar as moedinhas. Uma gorjeta. Era a gorjeta. Aqui no Vilarinho, hoje em dia, o toque para as missas e para todas as festividades ainda é manual. Ainda não tem nenhum toque mecânico. Pois por enquanto, ainda é manual. Já estamos a idealizar para ver se a gente vai pôr elétrico. Como não é fácil tocar, e também precisamos de um toque das Ave Maria, sem estarmos sempre preocupados em arranjar alguém para vir tocar. Estamos a pensar nisso. A Comissão Fabriqueira está a pensar nisso. Após o falecimento da sua mãe, quem é que tem tido essa função de vir tocar às Ave Marias e às Trindades? Depois que a minha mãe partiu, essa missão coube-me a mim. Mas eu vivo longe da igreja, eu vivo do outro lado do Vilarinho. E então não era fácil, mas levantava-me de manhã e vinha à casa da minha mãe tocar o sino. Andei muito tempo assim, até que depois alguém se lembrou de pôr aqui o fio ligado em cima. E uma senhora que era a que abria a porta, disse-me, não precisa andar sempre a correr para baixo e para cima, porque eu daqui para dentro vou começar a tocar eu. A senhora começou a tocar, mas depois começou a falhar. E quando começou a falhar, eu já não tive coragem de voltar a pegar. Por isso, nesta altura, estamos sem as Ave Marias. Por isso é que estamos a tentar, e vamos conseguir, se Deus quiser, pôr o sino a tocar elétrico.